E agora a gente muda de assunto. Bom, um recente incidente na Universidade de Campinas, a Unicamp, onde 24 tipos de vírus foram subtraídos de um laboratório de alta segurança, tem revelado possíveis vulnerabilidades no sistema científico brasileiro. Por isso, preciso discutir como funciona a segurança desses laboratórios de pesquisa e também o equilíbrio entre a liberdade acadêmica e o controle rigoroso de materiais biológicos perigosos. Para fazer um pouco dessa discussão com a gente, convidamos o médico veterinário, integrante da Comissão Interna de Biossegurança da UFG, o professor André Kipnis, que aparece aqui na nossa tela para conversar com a gente de forma remota. Olá, professor André, seja bem-vindo. Para começar, peço que o senhor se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Olá a todos, meu nome é André Kipnis, eu me descrevo como uma pessoa de pele branca, e tenho cabelos curtos e já estão grisalhos, os poucos cabelos que me restam. Bom, professor, todo mundo comentando sobre esse assunto, né, dessa subtração de vírus que podem ser perigosos, né, para a sociedade. Queria que o senhor explicasse de uma forma geral como que funciona a segurança desse tipo de material no Brasil. Existem legislações, normas para assegurar que esse material que é usado na pesquisa, né, para o desenvolvimento de medicamentos, de testes, ele fique resguardado, ele não possa ser usado, por exemplo, como arma química, biológica? Essa é uma pergunta um pouco grande, mas a gente vai tentar explicar ela de uma maneira sucinta, porque existem esses organismos, esses micro-organismos que têm diferentes riscos, né? Tem aqueles que não têm risco nenhum, uma planta, por exemplo, ou pouco risco, e aqueles que são muito perigosos. Acho que todo mundo já ouviu falar do ebola, né? Então, para cada tipo de perigo que eles põem à nossa saúde, à saúde do ambiente, eles são classificados. E alguns desses micro-organismos têm até um perigo de ser usado como guerra, né? Guerra biológica. Então, esses daí são os bioterrorismos que eles colocam e classificam. Existem algumas legislações nacionais brasileiras para trabalhar com esses micro-organismos, né? Na área da saúde existem algumas legislações, na área dos organismos que são modificados geneticamente também exigem legislações, mas ainda essa área de legislação ela deixa muitas coisas sem a devida legislação, e isso traz bastante perigo mesmo no nosso dia a dia que se trabalha com esses micro-organismos, né? Mas especificamente ao caso que aconteceu, este é um laboratório que estava sendo, né, tem legislação e tinha fiscalização, então ele tinha bastante rigor no controle dessas amostras. Professor, ele tinha tanto rigor que até por isso há uma investigação da Polícia Federal, né? Foi identificado que houve aí essa retirada desses materiais. A pesquisadora, inclusive, né, responde por isso. Foi rápida essa investigação. A gente pode dizer que esses materiais estão em segurança, né? Que eles foram devolvidos. Bom, até onde eu acompanho, eu não sei exatamente onde que esses materiais estão, mas assim, respondendo por ordem, né? Primeiro que, exatamente por ser um laboratório de nível 3, né? No Brasil só existem laboratórios de nível 1, 2 e 3, sendo 3 o mais alto no Brasil e o máximo que poderia chegar seria o nível 4. O nível 3 ele requer bastante rigor no controle das amostras, na entrada de pessoas, então ele tem várias documentações e procedimentos que têm que serem seguidos, inclusive essa questão da vigilância. E é exatamente por conta disso que esse incidente apareceu rapidamente. Conseguiram ver que houve esse furto, né? E teve várias falhas, né? Então as regras, os controles, eles existem, mas eles não são infalíveis, né? Então quando a pessoa tem má intenção, ela consegue burlar o sistema, mas a grande questão é que o fato dele estar sendo bastante monitorado, logo que aconteceu o problema, o fato, logo foi identificado e se iniciou as investigações, né? Até onde eu acompanhei na mídia, essas amostras foram retiradas do laboratório, foram levadas para outros locais, não se sabem exatamente para onde foram deixadas, colocando realmente um certo risco nas pessoas, né, pelos locais por onde essas amostras passaram, né? Mas eu queria só levar uma ressalva que existe um risco grande,
Mas quando a gente fala em nível 3, são amostras biológicas que causam problemas na saúde das pessoas, mas que existem tratamento, existem maneiras de se controlar as infecções. Então, não é o pior dos cenários, né? O pior dos cenários é quando a gente tem aquele outro nível que não existe no Brasil ainda, que é o nível 4, os agentes que são colocados nesses laboratórios de nível 4. Professor, só para a gente finalizar, a nível de curiosidade também, aqui na Universidade Federal de Goiás, quais são os níveis dos nossos laboratórios? E existe também, né, como o senhor mesmo faz parte, né, de um órgão que controla a biossegurança, as pesquisas que são feitas? Então, tentando completar aquela sua pergunta, os níveis de laboratórios que existem na UFG é o nível 1 e 2, e nós estamos prestes a inaugurar o primeiro laboratório de nível de biossegurança 3 aqui no Instituto de Patologia Tropical, né, brevemente, vai ser o primeiro do estado de Goiás, e não são muitos os laboratórios de nível 1 e 2, porque a legislação ela só obriga a fiscalizar os laboratórios de nível 1 e 2 quando envolvem organismos geneticamente modificados, quando existem manipulações gênicas e alteram esses organismos. Mas existem micro-organismos perigosos que são manipulados e não tem tanta fiscalização, né, que seriam provavelmente classificados em nível 2. E isso é uma necessidade urgente. Eu acho que todo esse acontecimento que está tendo, se alguma coisa de boa pode sair disso, talvez seja esse reforço nas necessidades de legislações e fiscalizações de laboratórios que manipulam agentes perigosos e que ainda a legislação está aquém dessa fiscalização, né? Bom, a gente acabou de conversar com um médico veterinário, que é integrante da Comissão Interna de Biossegurança da UFG, o professor André Kipnis. Muito obrigada, professor. Boa tarde, bom trabalho. Eu agradeço. Obrigado, boa tarde a todos.